que agora nós vamos falar a respeito de resultados no campo e como alguns temas que são relacionados a investimento e custos melhoram bastante na atividade pecuária. Para falar a respeito deste assunto, nós recebemos aqui em nossos estúdios a pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, Mariana Aragão, que é a nossa convidada nessa tarde de quarta-feira. Mariana, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco. E é sempre um tema interessante, né? Um programa que fala sobre o fator econômico do agronegócio brasileiro. Como que essa questão ela tem melhorado através da pesquisa? Começando pelaquela pergunta mais genérica, né? Mas como que a pesquisa tem conseguido melhorar esses fatores que são desafios para o produtor rural na fazenda? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Bom, a pesquisa contribui por meio de melhorias nas técnicas, né, nas tecnologias que são empregadas pelos produtores e promovem um aumento de produção, de produtividade e, com isso, uma redução nos custos de produção. Aquela máxima de que a gente precisa trabalhar melhorando a produtividade dos sistemas para que essa produção consiga diluir custos fixos, né? Afinal, a estrutura de produção de uma pecuária de corte, ela tem um componente de custo fixo muito elevado, né? Então, sistemas extensivos, por exemplo, o custo fixo chega a atingir mais de 50% dos custos totais. Então, realmente, o produtor precisa trabalhar a produtividade, aumentar essa produtividade, a escala de produção, para que ele consiga diluir esses custos fixos e, ainda assim, obter uma margem, que é o que ele precisa para sobreviver, né? Então, a pesquisa contribui nesse sentido, trazendo animais com melhor genética, pastagens, opções de capins. Hoje em dia nós temos muitos softwares, né, muitos aplicativos para ajudar o produtor a tomar decisões. A pecuarista tem utilizado, Mariana? Está aumentando, né? É um fenômeno global, né? Então, a gente observa que todos os produtores, em geral, eles já estão entrando nessa onda digital. É claro que ainda existem problemas estruturais, de infraestrutura mesmo, de comunicações, de telecomunicações, para facilitar esse acesso do produtor a esse tipo de ferramenta. Mas hoje em dia todo mundo tem o seu smartphone, né? E hoje em dia ficou muito mais fácil e acessível tanto o conhecimento, a informação, mas também o uso desses aplicativos. Mariana, antes de eu entrar no que você e a equipe da Embrapa Gado de Corte tem trabalhado, a pecuária ela tem um fator também, que é uma característica de ser heterogênea em relação aos produtores, aos pecuaristas, quem está no campo. Cada fazenda praticamente é um projeto pecuário diferente, tem uma realidade, parâmetros que são distintos. Quando vocês buscam esses dados que estão a campo, nessas propriedades, como é que eles são trabalhados dentro da área de pesquisa para chegar a soluções que consigam atender toda essa heterogeneidade, toda essa diferença que há entre os pecuaristas brasileiros? Na verdade, a gente não chega tanto nesse nível de delimitar, né, o tipo de público específico, se ele é pequeno, médio ou grande, porque a grande maioria das tecnologias que nós trabalhamos, elas são plenamente utilizáveis em qualquer condição. Então, as pastagens nossas, por exemplo, as nossas forrageiras, estão no Brasil inteiro, inclusive no exterior, né, são exportadas. E atendem a pequenos, médio e grande, independente da escala, né? Algumas tecnologias mais avançadas, talvez a questão já de robótica, drones, esse tipo de coisa, aí sim ele acaba talvez discriminando um pouco aqueles de menor condição, né, de capital para investir em tecnologias com muita tecnologia embarcada, que o custo de aquisição e implementação dessas tecnologias às vezes é inacessível para alguns produtores. Mas a grande maioria das tecnologias e produtos e serviços disponíveis, né, e processos, a Embrapa trabalha muito com processos, manejo de pastagem, suplementação animal, então é muita coisa básica que qualquer produtor... E algum desses processos pode-se dizer que é um pacote tecnológico
gratuito praticamente, né? Exatamente, exatamente. E assim, a Embrapa, se você entrar nos sites da Embrapa, vocês vão observar que todas as nossas tecnologias estão lá disponíveis, as informações. As nossas publicações também são todas praticamente gratuitas. Tem um livro ou outro que, né, às vezes tem parceiros e aí esses livros são cobrados, mas a grande maioria é público, é download gratuito, né? Então está muito acessível isso hoje em dia. Quais são as atividades hoje em relação à pesquisa, o exercício que vocês têm feito na Embrapa, vocês têm trazido, que vocês têm desenvolvido por lá, Mariana? São muitas, né? Mas acho que assim, um xodó assim, que a gente tem trabalhado agora recentemente, no ano passado nós fizemos vários cursos de manejo de pastagem. Estamos com alguns projetos nessa área de manejo de pastagem, degradação de pastagem, tentando entender os processos, os motivos que levam os produtores a talvez não fazer a manutenção dessa pastagem, chegar no nível de degradação. A gente quer entender o problema pela ótica do produtor, né? Então, entender por que esse problema ainda persiste, apesar de todas as tecnologias, de todo o conhecimento que já existe, de haver técnicos, assistência técnica bastante capacitada para trabalhar com isso, né? Então, essa é uma das áreas que a gente está trabalhando. E na questão do manejo de pastagem, ano passado, o grupo de manejo de pastagem fez um desafio, né, de nós fazermos as análises econômicas em cima dessas questões de implementação, de plantação e manejo de pastagem. E os resultados foram muito interessantes, né? Então, coisas do tipo, a gente observar que o manejo mal feito, ele é pior do que o resultado econômico dele é muito mais grave do que quando você faz adubação em conjunto. Então, quer dizer, o ponto não é fazer ou não fazer adubação, o ponto é primeiro manejar bem o pasto, especialmente a questão de taxa de lotação, que o nosso maior problema hoje é o superpastejo, né? Então, e nesse superpastejo, o produtor pode perder até R$1.000, né? Uma das análises econômicas que nós fizemos mostrou uma diferença de quase R$1.000 por hectare entre um pasto superpastejado em relação a um pasto onde os animais saem da pastagem no momento correto, na altura correta. Esse é um fator de gestão de como que administra os piquetes? Exatamente. Taxa de lotação, a altura da pastagem no momento da entrada e da saída, e para isso nós temos a régua de manejo, né, desenvolvida pela Embrapa. Escolha de cultivares também é muito importante e nós desenvolvemos um aplicativo que é o Pasto Certo, que ajuda o produtor a identificar, a selecionar as opções de forrageiras mais adequadas para cada situação, para cada objetivo do produtor, porque também tem isso, né, níveis, de repente ele quer explorar níveis diferentes de produtividade, então também tem uma forrageira mais adequada para essa condição. Então nós temos assim várias tecnologias de suporte à decisão do produtor. Essa, inclusive, o Pasto Certo, inclusive indica para ele qual é a revenda mais próxima da semente daquela pastagem, porque nós temos uma parceria com a Unipasto, que nos ajuda a financiar o nosso programa de melhoramento de forrageiras. Então, os nossos parceiros estão lá contidos também ajuda o produtor a comprar, adquirir sementes de boa qualidade, que é um outro problema, né? Existe muita clandestinidade aí nesse setor. Quando ele acessa, ele vai ter as empresas, as lojas, né? Que desenvolvem as sementes que foram desenvolvidas. A Embrapa, na verdade, a Embrapa desenvolve e elas comercializam. Exatamente. Aí eles vão mostrar, o aplicativo indica qual é a loja mais próxima para ele adquirir sementes certificadas, sementes, né? Que ele vai ter essa convicção da origem dessa semente. Mariana, você chamou muito a minha atenção agora, como você falou a respeito, logo no começo, na abertura dessa resposta, a respeito da pastagem que acaba sendo, de certo modo, agredida, né? Às vezes um comportamento até extrativista que pode ocorrer sobre pastagem, deixando ela degradada. E talvez esse seja o principal elemento também de desvalorização de uma área. Você tem alguns que acabam desvalorizando a área, quando você acaba matando ou não tendo ali uma caixa d'água no solo, quando você acaba prejudicando a maneira de você ter água em solo e também a degradação dessa pastagem. Já existem parâmetros que mostram por que isso ocorreu, porque demora também para ter um resultado ruim, como esse de falar a área está totalmente degradada, isso é um processo longo. Já tem alguns indicativos que mostram por que deixou chegar a esse fator?
Olha, o nosso colega Fernando Paim, há muitos anos atrás, se não me engano foi no doutorado dele, ele estudou esse fenômeno e uma das conclusões era, naquela época, que o produtor, justamente a questão do excesso, numa taxa de lotação muito mais elevada do que a capacidade de suporte, especialmente aqui na região do Centro-Oeste, tá? É óbvio que a gente vai para uma região Nordeste, onde tem um problema sério de déficit hídrico, então ou no Pantanal, que tem o problema oposto, né? Então aí são outras condições ambientais interferindo nessa questão da dinâmica das pastagens. Mas aqui no Centro-Oeste, quando ele fez esse estudo, ficou muito claro que havia e acho que ainda predomina um pouco desse aspecto cultural do produtor da pecuária de corte, dele se sentir seguro em tendo vários animais na pastagem. Quanto maior o rebanho que ele tiver, mais tranquilo ele fica. Porém, então assim, tem uma questão um pouco de status, né, de ter muitos animais, de ter um rebanho grande, né? Pensa mais em número de animais do que, por exemplo, unidade animal ou peso que ele tem na pastagem? Exatamente. Até porque muitos ainda não usam balança, né? Então a gente ainda tem pecuária sem balança, né? Que é uma coisa... o mínimo para quem vai trabalhar dentro de um conceito de gestão, você precisa trabalhar com dados. Então, a gente precisa da balança para pesar os animais, para fazer o manejo desses animais conforme a questão das unidades animais, né? Então, esse excesso de taxa de lotação, uma taxa de lotação muito elevada, causava, era um dos principais fatores da causa, né, do superpastejo. Mas isso foi feito há muitos anos atrás. Então, hoje, pode ser que outros fatores estejam concorrendo para que essa situação permaneça. Questões financeiras, de crédito, que antigamente havia crédito, talvez não houvesse tanto conhecimento. Hoje em dia tem mais conhecimento, tem mais crédito disponível, né? Nós temos um programa aqui estadual, o programa Terra Boa, que pouquíssimos acessaram. Então, assim, por quê? Então, essa é a pergunta motivadora desse estudo que nós estamos começando a conduzir esse ano. Por que o produtor, será que ele não percebe a degradação da pastagem como o especialista percebe? Né? Se a gente colocar um produtor e um especialista analisando a mesma pastagem, será que eles vão chegar à mesma conclusão do nível de degradação daquele pasto? Porque se ele não perceber aquilo como um problema, dificilmente ele vai fazer alguma coisa para atacar esse problema. E talvez quando ele entenda como problema, já seja tarde demais e caro demais para fazer. E aí inviabiliza o processo de reforma, que é muito mais caro do que o processo de manutenção dessa pastagem. Quem faz aquela gestão das pastagens, respeita o período de piquetes, provavelmente está verificando a cada 30 dias ou menos do que isso, ele não tenha um problema de superlotação ou de uma degradação tão expressiva. Pode-se dizer assim, Mariana? Sim, sim. Normalmente, quem trabalha com sistema rotacionado vai ter menos chance de chegar a um nível de degradação, porque ele está o tempo inteiro ali manejando aquele sistema. Nos sistemas contínuos, eles são um pouco mais propensos, porque se deixa o animal por mais tempo, sem visitar o piquete, sem olhar e sem talvez ter aquele mesmo nível de gestão, né, de cada piquete. Às vezes as propriedades são muito grandes, aí não há um caixa suficiente para fazer a reforma. Então, o princípio é sempre partir de um planejamento, né, bem feito. E se o produtor não tem condição de fazer isso sozinho, é muito importante que ele contrate alguém que ajude ele a fazer esse planejamento, porque certamente vai ser muito mais barato o que ele vai pagar para alguém ajudá-lo, para um consultor, do que ele arcar com os prejuízos de fazer alguma coisa mal feita. A gente fez um estudo que vai sair agora, uma publicação que vai sair agora, dessa parte econômica, da análise econômica das pastagens, onde a gente criou um termo para facilitar o produtor entender, que a gente chamou de gangorra econômica do manejo da pastagem, que é um princípio da gangorra mesmo, né? Então, se você faz uma implantação bem feita desse pasto, a tendência é que na manutenção você precise fazer um nível de manutenção menor, né? Quando você faz uma implantação mal feita, você vai ter retrabalho, você vai ter que fazer novamente, você vai gastar muito mais. Essa manutenção bem feita e mal feita, em termos de investimento financeiro, aporte,
É a mesma coisa? O próximo? Não, não, é bastante diferente. Você tem aquele trabalho que é simplesmente jogar uma semente, né, e passar um rolo ali por cima e tal, isso vai 500, 600 reais por hectare, até uma reforma completa, com fazer terraços e calcário, gesso, aí vai para 2.500 reais por hectare, ou, como muita gente tem optado hoje em dia, a integração com lavoura, aí você já está falando num patamar de mais de 3.000 reais, 3.500 reais por hectare, dependendo do sistema. Porém, com uma perspectiva de durabilidade do sistema, de resultado em termos de produção, que vai viabilizar e amortizar esse investimento, porque a pastagem é um investimento, os valores são altos. Você falou a respeito de durabilidade, vou aproveitar que eu vi aqui a pergunta chegando de telespectador, e ele perguntou, cadê? Isolda Moraes, ela perguntou, uma pergunta simples, mas ela perguntou o seguinte: qual que é o tempo de duração de uma pastagem? Ah, mas ela fez a pergunta que vale ouro. Não existe um tempo fixo, depende exatamente de quão bem foi implantada essa pastagem, né? E como vem sendo feita a manutenção, qual é a taxa de lotação que está sendo trabalhada. Então, não existe. Nós temos pastagem de Marandu, na Embrapa, que tem 30 anos e ela continua produtiva. Por quê? Justamente ajuste de lotação, manejo dos animais e, eventualmente, alguma adubação. Então, quando essa manutenção é bem feita, existe o que hoje em dia as pessoas apelidaram de perenização da pastagem, né? Então, é um processo em que a pastagem fica perene, ela está lá porque você está fazendo a manutenção dela, você faz adubação, eventualmente retira os animais, dá um descanso, enfim, você faz o manejo apropriado para aquela condição e a pastagem ela é muito resiliente, ela sobrevive, né? Então, com níveis adequados de produção. É claro que se você não fizer nada, como qualquer planta, ela vai sendo só um sistema extrativista ou extensivo, essa pastagem vai se acabando, vai se exaurindo. Então, 3, 4 anos depois, o seu nível de produtividade já vai ser bastante baixo. Reduz bastante em um período curto de tempo. Sim. Mariana, para encerrar, hoje a gente está falando com produtores rurais de todo o país e pecuarista, você falou a respeito da questão da planta, como é que ela responde. Como que está sendo o reinvestimento da pecuária? A gente sempre fala em reinvestimento. Quando você tem um negócio, você tem faturamento, provavelmente, em qualquer tipo de negócio, vai ter o prolabore do proprietário, você vai pagar os funcionários, aquela coisa toda, tem um reinvestimento no próprio negócio, o dinheiro tem que voltar, o recurso financeiro tem que voltar. Sobre o fator econômico, quando a gente falamos das propriedades rurais que atuam basicamente com pecuária, esse reinvestimento, de modo geral, ele tem ocorrido em tecnologia, em genética, em alimentação, que é a pastagem e assim por diante? Olha, a gente acredita que está acontecendo, porém não no nível que poderia acontecer ou que deveria acontecer, né? Existe um grupo, como você começou falando, né, a pecuária é muito heterogênea no país. Então, existe um grupo de produtores que está sendo bem remunerado pela pecuária, consegue fazer esse reinvestimento em tecnologia e melhorar ainda mais gradativamente a sua escala de produção, a sua produtividade, consegue operar em mercados de valor agregado, com sustentabilidade, que isso é muito importante, né? A gente falou de degradação, hoje em dia a sustentabilidade vai ser a nova moeda de troca, né? Então, o que preocupa nesses produtores que não conseguem atingir esse mínimo de margem para reinvestir em tecnologia e melhorar o seu resultado, é justamente isso. A tendência é que a propriedade vá se degradando como um todo, a capacidade de reinvestimento vai diminuindo e é uma bola de neve. E aí esse produtor fica sem alternativa para voltar, né, a operar no mercado. Então, acaba ou vendendo ou arrendando, né, saindo da atividade. E a gente tem visto muito isso, muitos produtores saindo da atividade. E aí acaba criando um viés positivo, porque obviamente os que ficam são aqueles que estão reinvestindo na atividade. O que a gente pretende, acho que é um trabalho que o Ministério da Agricultura também tem colocado,
buscar resgatar os pequenos e médios para que eles consigam também permanecer nesse mercado, conseguir sobreviver, a sua família, a família dos seus empregados, né? E trabalhar bastante essa questão da classe média rural, que a gente não pode também abandonar. Então, é muito importante a questão gerencial, que também é um enfoque novo. Antigamente, o enfoque muitas vezes era estritamente técnico, e a gente sabe que não adianta a gente focar só na questão técnica de aumentar a produtividade, sem estar aliado a uma questão gerencial. Se vale a pena, qual o custo-benefício, quanto custa, quanto que eu vou obter de retorno, essas análises precisam ser feitas. Então, hoje em dia, essa preocupação está mais presente. Então, eu acredito que vamos evoluir bastante nisso daí. Tá certo, Mariana. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Dá para conversar mais sobre esse assunto. Com certeza. Quero agradecer os telespectadores que mandaram mensagem, estavam participando aqui na nossa transmissão. Obrigado pela participação, Mariana. Eu que agradeço. A Embrapa está à disposição de vocês sempre.